Havia um silêncio estranho pairando sobre os corredores do palácio naquela tarde. Um silêncio que não era de paz, nem de descanso. Era o tipo de silêncio que antecede a tempestade. O tipo que faz a pele arrepiar sem que se saiba exatamente o porquê. E então, como uma faca que corta o ar sem aviso, a guarda civil bateu à porta. E tudo mudou. Porque quando a lei aparece na porta de uma mansão sem ser chamada, não traz flores. Traz verdades que ninguém pediu para ouvir. E a verdade que chegou naquele dia ao Palácio da Promessa foi devastadora, cruel, e talvez, apenas talvez, o início de algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Ana havia morrido. A mãe de Santos. A mulher conhecida pelos que a cercavam como a chapeleira louca. Aquela figura enigmática, perturbadora, que sempre carregou consigo um peso invisível que nunca ninguém conseguiu nomear completamente. Ela se foi. Mas a forma como ela se foi, essa é a parte que vai tirar o seu sono. Vamos mergulhar fundo nessa história. Porque o que parece uma tragédia familiar simples, uma dor particular de um filho que perde a mãe, vai se revelar camada por camada como um labirinto de segredos, de culpas veladas e de possibilidades que gelam o sangue. Sente-se. Respira. E acompanha cada detalhe. O primeiro a receber a notícia foi Cristóbal Valesteros, o mordomo do palácio. E já nesse detalhe existe algo que merece atenção. Porque a guarda civil não foi diretamente ao quarto de Santos. Não pediu para falar com o filho da falecida de imediato. Passou pela figura institucional da casa primeiro. Como se houvesse um protocolo a seguir. Como se aquela morte não fosse tão simples quanto parecia. E então Santos soube. E o que aconteceu a seguir revelou muito mais sobre esse rapaz do que qualquer cena anterior jamais tinha conseguido mostrar. Ele se fechou. Completamente. Como uma porta que se tranca por dentro e não se abre mais, não importa quantas vezes se bata. O choque não foi o tipo que faz chorar, que faz gritar, que faz desmoronar no chão. Foi o tipo silencioso. Aquele que paralisa. Aquele que os psicólogos reconhecem imediatamente como sinal de que há muito mais acontecendo naquela mente do que o luto convencional poderia explicar. Pia tentou se aproximar. Porque Pia é assim. Ela está em todo lugar, nos momentos felizes e nos momentos de crise, com uma energia de presença constante que às vezes consola e às vezes perturba. Ela estendeu a mão para Santos. Tentou ser o ombro que ele precisava. Mas ele a rejeitou com uma frieza que cortou o ar. E não foi uma rejeição gentil. Não foi um agora não. Foi uma sentença. Santos olhou para Pia e disse, com aquela voz baixa e controlada que é mais aterrorizante do que qualquer grito, que ninguém naquele palácio conhecia realmente a relação que ele tinha com sua mãe. E a chamou de falsa. Pensa nisso por um instante. Falsa? Uma palavra carregada de uma história inteira. Porque Pia e Ricardo, o pai de Santos, viveram um romance que Santos nunca aceitou. Nunca digeriu. E carregou essa rejeição como um peso nas costas por todo esse tempo. Então, quando ele diz que ninguém entende a relação que ele tinha com a mãe, está dizendo também que ninguém entende a ferida que ele carrega. A ferida que Ana, de alguma forma, representava. O curava. O aprofundava. Ainda não sabemos ao certo. E é exatamente aqui que a trama começa a se transformar em algo muito mais do que uma história de luto. Porque a Guarda Civil não veio apenas para dar notícias. Veio investigar. E o que as investigações começaram a revelar é que a morte de Ana pode não ter sido natural. Pode não ter sido um acidente. Pode ter sido um crime. A palavra crime muda tudo. Muda a narrativa, muda os personagens, muda a forma como olhamos para cada cena que já assistimos. Porque de repente cada comportamento suspeito de Santos no passado, cada tensão, cada esquiva quando alguém mencionava a mãe, cada olhar furtivo, tudo isso adquire um significado novo. Um significado perturbador. E essa informação, claro, chega aos ouvidos do serviço do palácio de uma forma que já conhecemos bem. Através de Pia. Porque Pia tem um radar para os segredos alheios que seria impressionante se não fosse tão invasivo. Ela sabe antes de todos. Ela está onde ninguém esperava que estivesse. E assim, o palácio inteiro começa a sussurrar. Mas antes de continuar, preciso de você. Precisa de mim. E essa parceria só funciona se você apertar o botão de inscrição agora e deixar o seu like nesse vídeo. Porque a cada análise que fazemos juntos, mergulhamos mais fundo nesses labirintos de segredos, e eu preciso saber que você está aqui do meu lado. Então, vai lá. Já volto. Agora, as perguntas que não saem da cabeça de quem acompanha essa história. A morte de Ana foi recente? Ou ela já estava morta há meses? Essa distinção é crucial. Absolutamente crucial. Porque se ela morreu há pouco tempo, talvez Santos não tenha nenhuma relação com o crime. Talvez seja uma vítima tanto quanto ela. Mas,
E se os exames revelarem que Ana estava morta há meses? Meses em que Santos chegou ao palácio com aquele comportamento estranho, aquela tensão nos ombros, aquela forma de desviar o assunto quando a mãe era mencionada. Aí a matemática muda. Completamente. Porque então teríamos que considerar o impensável. Que Santos, em um momento de raiva, de desespero, em uma discussão que saiu do controle, pode ter sido o último a ver Ana com vida. E pode ter chegado ao palácio carregando esse segredo como uma pedra no peito. Mas vamos ser justos com os personagens. Existem outras possibilidades. E elas são igualmente perturbadoras. A segunda possibilidade é a mais prosaica, mas não menos sombria. Um roubo que terminou mal. Ana era uma mulher que vivia sozinha, que não tinha a proteção de um nome poderoso nem de uma mansão com seguranças. Era vulnerável. E a violência gratuita existe. Existe e destrói vidas sem pedir permissão e sem ter nenhuma razão que a nossa mente consiga processar completamente. Mas a terceira possibilidade, a terceira é a que faz o coração acelerar de uma forma diferente. Porque envolve um nome que todos conhecemos. Um nome que traz consigo uma história de amor interrompida, de separações forçadas, de sentimentos que nunca morreram completamente. Ricardo Pellicer. Com a morte de Ana, Ricardo fica viúvo. E um homem viúvo tem o caminho livre para seguir em frente com a vida. Para se permitir amar novamente. Para voltar ao único lugar onde o seu coração talvez ainda tenha raízes, ao palácio. E a pia. Agora, obviamente não estou dizendo que Ricardo seja um assassino. Não é esse o ponto. O ponto é que quando investigamos um crime, a primeira pergunta que fazemos é sempre a mesma: quem se beneficia com essa morte? E a resposta, por mais incômoda que seja, aponta para Ricardo. Não por maldade, mas por circunstância. E é exatamente isso que acontece. Na sexta-feira, quando a trama já parecia ter atingido seu pico de tensão, quando achávamos que não havia mais espaço para surpresas, Ricardo Pellicer retorna ao Palácio da Promessa. O pai de Santos. O homem que esteve ausente por tanto tempo. O homem que Pia amou e que foi forçado a se afastar. Ele volta. E a sua chegada é como uma pedra atirada em um lago calmo. Os círculos se expandem, tocam em tudo, não deixam nada intacto. O reencontro entre pai e filho é carregado de uma emoção que vai além das palavras. Santos, que se havia fechado em si mesmo, que havia erguido muros de pedra ao redor da sua dor, se vê diante do homem que representa a metade da sua história. A metade que também tem feridas. A metade que também carrega culpas que nunca foram ditas em voz alta. E quando Santos finalmente se quebra, quando a pressão se torna grande demais para ser contida, ele confessa para Pia a dor que sente. E aqui temos um paradoxo maravilhoso de se analisar. Ele escolhe Pia, a mulher que ele rejeitou, a mulher que chamou de falsa. Como se no fundo, por baixo de toda a raiva e de todo o ressentimento, ele soubesse que ela é a única que vai ouvir sem julgar. Isso nos diz algo profundo sobre Santos. Ele é um rapaz que aprendeu que o amor e a dor vêm sempre juntos. Que as pessoas que nos machucam são às vezes as mesmas que nos salvam. E que a vulnerabilidade, por mais aterrorizante que seja, às vezes encontra os seus caminhos mais inesperados para sair. E quanto a Ricardo e Pia? Essa é a questão que vai ficar suspensa no ar como fumaça depois que o fogo se apaga. Eles vão se reencontrar. Vão se olhar. E nesse olhar vai existir uma história inteira. De amor, de perda, de tempo que passou, de sentimentos que talvez nunca tenham esfriado completamente. Mas o mundo mudou desde que se separaram. Os dois mudaram. E o amor que existia antes, por mais real que tenha sido, precisa de espaço para se reinventar ou para se despedir com dignidade. Agora chegou o momento das teorias. As 3 possibilidades que vão fazer você pensar até o próximo episódio. A primeira teoria é a mais sombria e talvez a mais fascinante psicologicamente. Santos sabe algo sobre a morte da mãe. Não necessariamente foi ele quem a matou, mas pode ter chegado ao local depois, pode ter encontrado algo, pode ter feito uma escolha desesperada de proteger alguém, de destruir evidências, de ficar em silêncio. E esse silêncio agora pesa sobre ele como uma montanha. A Guarda Civil vai apertar o cerco. E Santos vai ter que decidir: a verdade ou a proteção de quem ama. Essa tensão pode ser o motor de toda uma nova fase da série. A segunda teoria aposta em um passado que ainda não foi revelado completamente. Ana, a chapeleira louca, não era apenas uma mulher excêntrica. Era uma mulher com segredos. Com um passado que alguém queria enterrar. E esse alguém pode ser uma figura que ainda não apareceu em cena. Um rosto novo que vai chegar ao palácio trazendo consigo as respostas e as perguntas mais perigosas da história. A morte de Ana pode ser o início de uma perseguição. Não o fim de uma história, mas a abertura de outra. A terceira teoria é a mais romântica e também a mais perturbadora.
Ricardo e Pia vão se aproximar novamente nesse momento de crise. Mas Santos, ao ver essa aproximação, ao sentir que o pai está mais disponível agora que a mãe se foi, vai entrar em colapso emocional de uma forma que ninguém esperava. Não de raiva, de tristeza. De uma tristeza profunda de filho que percebe que nunca teve realmente os dois pais ao mesmo tempo, que sempre foi uma escolha no meio de outras escolhas. E essa revelação emocional pode ser o ponto de virada mais poderoso que a série já produziu. A morte de Ana não é apenas uma morte. É uma porta. Uma porta que se abre para corredores escuros, para segredos enterrados, para amores impossíveis e para culpas que ninguém quer carregar sozinho. E o Palácio da Promessa, com todos os seus habitantes e todas as suas histórias entrelaçadas, vai tremer até as fundações enquanto essa verdade vai emergindo, lenta, cruel e inevitável. A questão não é se a verdade vai aparecer. A questão é, quem vai sobrar depois que ela aparecer?